tá? Então, eu vou criar uma interface chamada objeto físico, tá? Então, ó, eu vou criar, vou vir aqui, adicionar, e aí aqui vai ser um novo item. E aí, esse item aqui vai ser uma interface, tá vendo? Interface. E essa interface aqui, normalmente uma interface, a gente coloca ali o conceito de colocar a palavrinha i no começo, tá? I alguma coisa. Então, vou colocar aqui como i pessoa mesmo, vai? I pessoa. Que aí ela vai se diferenciar da classe pessoa, tá bom? Então, ó, i pessoa. Criei, então, essa minha interface, ok? Beleza. Então, eu tenho aqui, ó, vou colocar dentro do mesmo namespace, né? Que é a namespace alunos. E aí, essa interface aqui, ela passa a ter ali alguns métodos que eu vou precisar implementar ao herdar essas informações, tá? Então, olha só, você criou aí, Vagnão, um salvar. E esse salvar tinha um comportamento para o físico e tinha outro comportamento para o jurídico, certo? Então, quando você tem uma interface, você tem quando você cria uma classe, você tem então um objeto, uma receita, na real, uma receita que vai gerar objetos, né? Só que a própria classe, ela tem uma receita da classe. Então, assim, quando você cria uma classe, você cria métodos e você implementa esses métodos, você cria propriedades e implementa essas propriedades. Mas quando você tem uma interface, você tem uma receita da classe que você vai criar, tá? Esse que seria praticamente o conceito. Uma receita da classe, né? Então, o que seria isso? Você tem condições de criar aqui, por exemplo, void, uma variável aqui, ó, void salvar. Então, eu criei aqui somente definir aqui que eu vou ter que ter um salvar. Mas eu não estou falando o que eu vou ter que fazer no salvar, né? Eu estou lá numa reunião, estou fazendo sei lá, estou numa reunião no daily lá, fazendo uma reunião através do Scrum, né? E aí, nessa reunião, o pessoal está falando lá algumas coisas e eu, sei lá, eu estou anotando as funções que a gente teria de alguns objetos, né? Já consigo prever o que vai acontecer e já vou anotando ali todos os negócios, vou assinalando. Então, é como se fosse isso que você está fazendo aqui na interface. Ó. Você vai assinalando algumas coisas que você vai precisar ter. Então, na pessoa, eu tenho ali um método salvar, eu tenho ali um método busca, por exemplo, ou para retornar ele, né? Eu tenho um método excluir, né? Então, vocês conseguem saber, beleza, eu tenho esses métodos aqui que eu vou usar, né? Então, eu sei que eu vou usar isso daqui. Então, eu assinalo, mas eu não implemento. Assinalo, mas não implemento. Tá vendo? É uma receita da classe, né? Que é também uma receita para criar instância. Então, eu só assinalei métodos que eu vou precisar. Uma vez que eu chego numa classe, e aí esta classe, por exemplo, eu herdo a interface, ou, em algumas linguagens, faço a implementação da interface, olha o que vai acontecer. Ele começa a dar erro, falando que eu preciso implementar obrigatoriamente alguns métodos. Por quê? Porque eu, na minha interface, eu falei para ela que eu vou ter que ter esses métodos aqui para quem for implementar ela, né? E quando eu faço essa herança, ele obriga a fazer essa implementação. Então, tá vendo aqui, ó? Eu tenho que ter um salvar, eu tenho que ter um buscar, eu tenho que ter um excluir. Viu que legal? Eu tenho que fazer isso obrigatoriamente, né? Então, nesse cenário, por eu ter que fazer isso, eu então vou ter que mandar ele fazer essa implementação, tá vendo? Então, eu quero gerar esses métodos aqui, ó. Então, ele vai fazer essa implementação para mim. Vou mandar, ele gera os métodos para mim. Na verdade, deixa eu voltar aqui. Vou mandar ele gerar mesmo aqui. Implementar na interface, ó. E ele faz a implementação, ó. Colocou o buscar, colocou o excluir e colocou o salvar. Tá vendo? Então, essas três implementações aqui, elas são obrigatórias e a minha classe tem que fazer, senão ela não deixa eu continuar. Então, isso daqui é uma interface, é para isso que serve uma interface. Agora, se eu tiver, por exemplo, no pessoa física usando essa interface aqui, eu fui obrigado a fazer essas implementações, certo? Se eu pegar aqui sei lá, no física, por exemplo,
e ao invés de herdar de pessoa, herdar de I pessoa, eu vou ser obrigado a fazer a implementação daqueles métodos. Porém, eu vou perder esses dados da herança que eu coloquei aqui. Tá vendo que eu estou perdendo? Ó, eu cheguei e falei o seguinte, a minha classe física agora vai herdar de I pessoa ao invés de pessoa. Só que a implementação de nome estava numa classe chamada pessoa. Só que nome, né, eu estou fazendo uma propriedade, só que essa propriedade ela tem os seus getters e setters e tudo mais, ela tem código, né? Ó, nome personalizado tem código. Então essa classe aqui jamais vai poder ser uma interface, porque ela tem implementação feita. Então, se eu simplesmente herdar de pessoa, eu deixo de ter esses métodos. Tá vendo? Só que se eu quiser ter esses métodos e obrigar a implementação mesmo assim, aí eu venho o conceito aqui ó, que o Rafa colocou, que é usar uma classe abstrata. Tá? E aí a classe abstrata, você tem os poderes que você tem na interface, mas você tem algo a mais, que é poder fazer uma implementação e falar que alguns métodos seus vai ser abstrato. Então, ao invés dessa classe aqui ser uma classe comum, eu posso colocar um abstract. Certo? Class. Quando eu falo que essa classe ela é abstrata, eu posso simplesmente chegar e falar o seguinte, eu, ao invés de implementar esses métodos aqui, eu não quero implementar ele. Eu quero deixar eles como uma abstração para obrigar quem herdar de mim ter que fazer essa implementação. Daí, abstract. Ou seja, agora eu aqui na classe pessoa sei que preciso implementar através da minha interface, né? Opa, não tem um public aqui. E tem o ponto e vírgula também. Pronto, agora sim. Ou seja, eu sei que na minha interface eu preciso obrigatoriamente implementar os métodos de pessoa, né? Ou seja, eu tenho aqui, ó, esses métodos aqui que são essas assinaturas que eu sou obrigado a implementar. Porém, esse pessoa só serve para pessoa, porque pessoa física herda de pessoa, não herda de pessoa, né? Então, por ele herdar somente de pessoa e pessoa física, eu não quero fazer a implementação nesse momento, porque eu quero deixar a implementação do salvar, do buscar e do excluir específica para cada classe. Então, eu venho e falo que essa classe é uma classe abstrata. E ela, por ser uma classe abstrata, eu tenho como fazer a declaração dos métodos que eu vou querer fazer a implementação em quem herdá-la, né? Aí agora, se a gente olhar aqui a classe física, olha só, eu vou colocar aqui, ó, para herdar de pessoa. E aí você vai ver que agora vai funcionar aqui os métodos que pessoa já implementou. Porém, ele vai dar erro falando que essa interface não implementou os métodos abstratos. E aí agora eu sou obrigado a fazer a implementação dos métodos abstratos, né? Ou seja, criei aqui o meu excluir, ó, a realidade o buscar, o excluir e o salvar aqui, ó, fazendo então override, né? Lembra do override, do polimorfismo, da sobrescrita? Então aqui não é bem um polimorfismo porque eu não estou mudando o comportamento nesse caso, né? Nesse caso eu só estou fazendo a implementação, então não caracteriza um polimorfismo. O polimorfismo ele caracteriza quando você altera o comportamento de um método que você sobrescreveu, né? Mas basicamente eu estou aqui, ó, fazendo a implementação desses métodos aqui. Esse salvar já existia, então ele está dando conflito do salvar aqui. Então ó, eu vou tirar esse salvar e aí eu tenho esse excluir e esse buscar. Esse salvar aqui, ele estava void, então ele está dando aqui uma diferença entre métodos, né? E aí o que eu vou fazer? Só vou colocar aqui o override. Pronto, aí agora ele não vai dar mais esse problema. Por quê? Porque agora eu estou falando que eu sobrescrevi aquele que era de pessoa física.